Então eu queria trazer uma reflexão e uma pergunta para vocês, né? Pra gente fazer o exercício de olhar ao nosso redor. E ela tá no lugar que ela devia estar. Por isso que a gente tem que estar de mão dada. Então você faz muito bem de questionar. O Brasil tem raiz indígena. Somos de uma raiz forte de terra, de luta, de vitória e de conquista. Bom que vocês estão acreditando na potência do nosso encontro, na potência da troca de informação. Hoje o nosso tema é autoimagem. Com as redes sociais, que são uma grande ferramenta que poderia ser usada na maior parte para o bem, acabou virando um tapete puxado de nós para com nós mesmos, né? Tenho convidadas aqui muito especiais, mais uma vez, que vêm com o intuito de ampliar nossa informação. Tem a doutora Tati, que é juíza da Vara da Violência Doméstica. Temos aqui a Xanda, que é uma grande representante da bandeira da consciência, do corpo livre, da responsabilidade com o que você traz como influência nas pessoas na rede social. Nós temos a Michelle, que é a nossa top model da noite. Essa é modelo de mulher, modelo de modelo para a diversidade, a inclusão. E temos a nossa boa Vera Compassa, Vera Chá. Que é o assunto do momento. Ele tangencia todas as questões da mulher, da autoestima, da questão da postura e da presença na sociedade. Tudo toca nesse ponto da autoimagem, que foi a tua ideia da gente discutir hoje, trazendo essas mulheres incríveis. Não é só um encontro, é a conexão que a gente estabelece, essa vibração incrível que é feminina, que é oráculo. E acho que a gente vai poder falar muito sobre isso aqui, sobre ser mulher, orgulho de estar no nosso corpo. A gente tem duas relações com o espelho, especificamente, né? Ou a gente passa pelo espelho e a gente olha e fica obcecada por cada pedaço e fala, ai meu Deus, isso aqui, coisa horrível. Ai, podia ser igual a Grazi Massafera, meu braço, ou igual a Luana Piovani, aqui ó. Ou a gente passa correndo pelo espelho. Mas a Luana Piovani nunca olhou no espelho e achou que o braço estava bom. Pois é. Inclusive o seu vídeo que você fala que comercial de cabelo é uma mentira, que comercial de cílio é uma mentira, que usa cabelo falso, que usa... Isso foi muito importante para as mulheres entenderem a pressão estética e quanto a gente acredita numa mentira. Gente, e o creme para mulheres de 50 anos é feito com uma modelo de 30, 28. Então o nosso corpo ele tem que ter um padrão. Até para ser gorda tem um padrão, a gorda curvilínea. Então, para tudo parece que tem que ter um padrão. Eu não sou padrão nem para ser gorda. Né? Então a gente vai trabalhando a nossa imagem e a gente vai destrabalhando a autoestima que já foi tirada da gente. Desde criança, 9 anos de idade, eu lembro, a primeira vez que eu fui no médico, que o médico falou, olha, ninguém vai te querer, viu, porque você é gorda. Ele falou isso? Aham. Aí você já é cruel ouvir isso, adulta, imagina uma criança. Eu falei, esse cara tá certo, então eu tenho que ser magra. Igual a menina da capa da revista. Eu tava olhando a capa da Capricho, eu tava na capa da Capricho e eu também tava na merda. Uhum. Eu costumo dizer que a insatisfação é o estado de espírito da mulher. Porque isso vende, né? A gente compra tudo, né, gente? E eu fui entendendo que o que acontecia comigo acontecia com todas as mulheres. E os dados estão aí para provar. Tem uma pesquisa da Unilever que diz que 96% das mulheres não gostam do próprio corpo. Acabou de sair uma pesquisa da Dove que 83% das meninas não postam mais foto nas redes sociais, que já deveria ser uma coisa controlada, porque elas só se acham bonitas com filtro. O movimento Corpo Livre ele vem para normalizar o que é beleza, o corpo, e mudar o nosso olhar também. Por que todo mundo tem o mesmo gosto? Ai, gosto é igual bunda, cada um tem a sua. Tá, mas por que todo mundo gosta da mesma coisa? É isso que a gente tem que questionar. Não quer dizer que você não vai poder fazer seu botox, fazer seu cabelo. Acabei de vir do meu Mega Hair invisível, gente, eu amo. Mas eu amo meu Mega Hair. É uma coisa que pra mim ajuda na minha autoestima. Eu fiz botox me ajuda na minha autoestima, mas eu não vou chegar e falar, gente, façam botox. Vai ser incrível pra vocês. Não, é uma coisa que eu descobri. Pra mim foi uma coisa boa. As pessoas acham que quando a gente fala de aceitação, porque existe um movimento contra a aceitação, achando que a aceitação é romantizar a obesidade, a aceitação é você ser desleixada, é você não se cuidar. Muito pelo contrário. É a gente pensar na saúde não mas só você como... se cuida a partir do momento que você se ama. Exato. Você vê, a minha maior dor se tornou hoje a minha maior luta.
O nome do meu primeiro livro é Pare de Se Odiar. Então o questionamento que eu deixo para as pessoas é sempre esse. Você prefere passar a vida inteira odiando quem você é, se olhando no espelho e se tratando mal, praguejando contra si mesma, ou fazer um movimento de, cara, você vai passar a vida inteira dentro desse corpo? De tentar gostar, de tentar ver beleza. Parar de se comparar com o outro, achando que a vida do outro é perfeita. Eu não sabia que a Luana, na capa da Capricho, estava triste, estava mal. Mas pra mim a vida dela era perfeita. Pois é. E eu queria ser ela, entende? É isso, é a indústria do não se gostar, porque vende tudo. Essa nossa âncora que está sendo colocada fora de nós é desamor. E aí a gente vai procurar amor no homem, que muitas vezes vai trazer ainda mais desaprovação do outro. E aí, índices cada vez maiores do que violência doméstica, gente. E isso vai gerando um relacionamento tão abusivo que essa mulher, ela se vê num ponto que ela não consegue mais sair desse ciclo de violência. Primeiro, essa exacerbação, ele começa a ficar irritado, ela faz tudo para evitar que ele se irrite. De repente, a agressão que começa com tapas, empurrões, puxões de cabelo e vai evoluindo, sim. E depois ele se desculpa, ele diz que aquilo nunca mais vai acontecer, que ele vai mudar, que ele vai pra igreja. E ela volta e aquilo acontece de novo e de novo. Tenho trabalho faz tempo com isso, com as mulheres, assim que elas pedem uma medida protetiva ou assim que acontece o fato, elas são chamadas no fórum, são orientadas dos direitos delas, das medidas protetivas, e a gente percebe que quando elas recebem essa orientação, elas chegam muito mais preparadas para a audiência posteriormente. A gente trabalha também com os homens. Por quê? Porque nada adianta a mulher estar empoderada, a mulher conseguir romper um relacionamento, ele vai e vai agredir outra. São 10 encontros, eles vão entendendo isso e saem de lá transformando geralmente o meio que eles vivem. Eles saem como multiplicadores. E é a única coisa que realmente funciona. Você trabalhar com a mulher, fortalecer essa mulher, mas também trabalhar com esse homem, essa cultura de não violência. Eu quero jogar então, Lu, agora a bola para Michele, porque o trabalho de amar o corpo chegou para você de maneira muito forte, né, Mi? E eu acho que esse processo, ele ainda vem acontecendo. Porque quando você fala de um corpo com deficiência na nossa sociedade, a gente está falando de um corpo que nunca se viu em lugar nenhum. Eu me tornei cadeirante em 2006 com um acidente de carro. E aí, literalmente, da noite para o dia, eu fui parar num corpo completamente excluído socialmente. A ironia, eu tinha acabado de me formar em moda. As pessoas me olhavam porque se impressionavam, talvez porque eu era alta, bonita. Elas começaram a me olhar e falar, nossa, tadinha, tão bonita na cadeira de rodas. Sem me dar o benefício de conseguir falar por mim, que é uma questão que acontece muito quando a gente está falando de pessoas com deficiência que são lidas pela sua deficiência o tempo todo. Quando eu tô com meu marido, as pessoas vão lá e parabenizam ele por ele estar comigo. Nossa, foi nesse mar de invisibilidade que eu comecei a fazer um processo de olhar para mim. E aí eu fui descobrindo que aquele corpo tinha muitas potências, assim como muitas pessoas com deficiência que precisam ter a voz, ter diálogo. E é por isso que é tão importante a gente estar aqui, porque isso aqui é estar incluído na narrativa. E eu queria fazer uma pergunta para a Luana. Mas em que momento você percebeu que você também precisava se gostar? Você falou um negócio muito forte no nosso último encontro, do corpo seu tempo. Eu descobri yoga há um tempo e a yoga me traz muitos benefícios. E um deles é melhorar a minha ansiedade. E essa minha professora, Drica, maravilhosa, primeira vez que ela falou isso me bateu e eu sempre gosto quando ela fala. E agora faça a sua oração e agradeça ao seu corpo por tudo que ele é capaz de fazer. E aí eu lembrei que talvez eu nunca tivesse agradecido o meu corpo nessa vida. Eu sou muito grata a Deus, aos meus privilégios, a todas as possibilidades e oportunidades que eu tive nessa vida. Mas talvez eu nunca tivesse agradecido o meu corpo pelo que ele é capaz de fazer. Muito pelo contrário. Aquilo me bateu na hora, eu falei, meu Deus, e o meu corpo é tão capaz. É o meu tempo.
Você não acontece às vezes? Você tá com alguém, você Às ela já vezes. tá te olhando assim, ó. Eu Olha sempre pra dou uma roupa chegada na bunda alheia. Me fez pensar muito no que as minhas seguidoras falam já há 8 anos, que falam assim, eu não precisa chegar no ponto da violência doméstica. Xanda, meu marido, ele me largou, e ele tá querendo me largar porque eu engordei. Tem todas as questões de chegar no casamento, né? Até você ser a escolhida, até você ser a princesa do príncipe escolhido. Pra você ser uma princesa, você tem que ser o quê? Bela, recatada do lar, agradar todo mundo, ser aquela pessoa que não abre a perna, não fala palavrão, não arrota. Perguntando quando é que vai ter filho, meu amor, eu tenho filho pra emagrecer, você quer que eu engravide? Depois disso, se você engorda, cuidado que eu vou te largar. Então a gente bota toda a nossa autoestima na mão do outro, como você falou. Eu nunca também vou me esquecer de uma cena, sempre fiz teatro infantil e eu sempre recebia as crianças depois, que pra mim era a grande cereja do bolo. Eu nunca vou esquecer um dia, uma mãe tava com uma criança no colo, pode tirar uma foto? Eu falei, claro! E fui pra pegar a criança, que nós, a brasileira, nós gosta mesmo é de pegar. E aí eu fui pegar a criança, ela falou assim, não, ele é gordo. Nossa. Me deu um negócio e ao mesmo tempo você via que ali era falta de informação, é isso aqui que a gente está fazendo. Eu olhei pra ela e falei, meu amor, deixa eu lhe dizer uma coisa, não diga que ele é gordo, coloque ele para queimar energia, coloque ele no futebol, coloque ele para fazer esporte, descobre o que ele gosta, mas não fala. E ainda de forma pejorativa, né? Exatamente. Tipo, ai, É o defeito. não, você não vai aguentar. A gente tem que se fortalecer desde pequeno. Funciona. Eu acho que a gente conquista o nosso amor próprio quando a gente aprende a se validar e não a se valorizar. Significa que você vale mais que alguém que tem um valor, né? E aí te ouvindo falar, por que muitas vezes a gente entra nessas relações tóxicas, abusivas, violentas? Porque a gente nem valida o que a gente está sentindo. Como vocês validam? A gente é muito condicionado sempre à lente emprestada do mundo e sempre ao imediatismo das associações, né? Por isso que eu falo que quando eu perdi todas as referências, eu fui obrigada a fazer essas perguntas porque eu não tinha mais. Que hoje eu sei quando eu permito ou não que alguém invada esse espaço. Eu acho que aí nasce esse pertencimento, pelo menos comigo funcionou e funciona dessa maneira. Eu sou uma mulher preta e gorda, né? Então quando a gente fala de autoimagem, eu vou em lugares que eu não me vejo. Então eu queria trazer uma reflexão e uma pergunta para vocês, né? Pra gente fazer o exercício de olhar ao nosso redor. Muita gente vai se sentir desconfortável, mas é preciso falar isso, né? Então a gente vê aqui a maioria de pessoas brancas, né? E a gente precisa mudar isso, a gente está em 2023. E aí eu queria trazer essa reflexão e perguntar para vocês se vocês têm uma noção do poder que vocês têm e o que vocês podem fazer para mudar esses ambientes. E eu acho que mais do que isso é se educar. Tanto eu como pessoa com deficiência, eu tenho que aprender outras tantas questões, né? Então eu, dentro do meu nicho, dentro do meu ecossistema, é assim que eu trabalho. No movimento Corpo Livre também, a gente está sempre tentando trazer a pauta racial, até porque a gente está falando de corpos e mais de 50% da população é preta, né? Então a gente não só contratando pessoas ou produzindo conteúdo sobre isso também, trazendo pessoas para empresas para dar consultoria junto com a gente, mas para além disso, né, como você falou dos recortes, a gente também fala de pessoas com deficiência, a gente também fala da pauta LGBTQIA+, eu como mulher lésbica. Dentro dos nossos recortes a gente tem muitos preconceitos e muitas questões, então eu costumo dizer que o movimento Corpo Livre é uma ousadia a gente falar que a gente vai representar todo mundo e falar de diversidade, porque é muito difícil. O que você passa, o que a Ellen passa, que é gordofobia, racismo, são coisas que marginalizam ainda mais as pessoas. Então a gente precisa entender como é que a gente faz pra gente, dentro do nosso privilégio, fazer com que essas pessoas estejam junto, dar oportunidade, ter amizades. Porque abrir espaço é uma coisa quase mecânica e que tem que ser feita e pronto, acabou. Mas eu acho que o que muda é a perspectiva. É a gente estar aqui num ambiente como esse, você está trazendo isso e a gente tem essa morosidade dessa troca. Isso é diferente. Mas, na maioria das vezes na minha vida, eu tô sentada para escutar. Eu não tô ali para falar. Quando vocês têm essa consciência desse privilégio, vocês não têm a noção da força que vocês têm. Tem esse recorte muito grande, então são mais violentadas e passam por mais dificuldades, enfim, as mulheres pretas. Está muito para trás, a gente precisa avançar ainda nesse tema. Por que a gente não cria um movimento de questionamento? Por que a gente recebe e engole? Por isso que é importante a gente, Juntar pegar a mão vozes. e vamos falar, entendeu? Você questiona, adoro porque você vai lá e você fala mesmo, pronto, acabou. Eu acho que precisa disso. E quando a gente tá falando, não é mimimi,
e A não gente é não frescura. cresce no conforto. A gente precisa de aliados. É isso, aliado, perfeito. E a gente vive ainda numa sociedade que pega o padrão como porta-voz e a gente fica sempre, como você falou, do outro lado, assistindo. O protagonismo nunca é nosso. Se a regra é ser diferente, por que a gente coloca tá em caixas? por isso. Exato. Pra gente resolver isso, é só nesse movimento do coletivo. Se ele foi feito e construído coletivamente. Pra eu estar, a Ellen estar, a Ginete estar sentada aí, alguma tem que sair. Eu vou sair. Vamos lá. Ela falou. A gente ouviu, processou e ela tá no lugar que ela devia estar. Por isso que a gente tem que estar de mão dada. Então você faz muito bem de questionar e a gente faz realmente a nossa obrigação em sair e levantar. Posso fazer só mais uma coisa? Claro. Cadê? É Nayá? Cadê ela? Olha lá, uma mulher indígena. Então eu vou sair pra ela aceitar. Que bom, meu amor. Você tá chorando? Foi lindo, né? Acho que cabe mais uma cadeira aí. Ela não precisa sair. Boa. Boa! Tá todo mundo aprendendo direitinho. É importante também que a gente busque os nossos autoconhecimentos e busque as terapias também com grupos de pessoas formadas daquela própria comunidade. Então temos terapeutas indígenas, temos o Tetra Preto. É isso, é preciso divulgar. Por isso que eu falo que a gente batendo informação. Que bom, é isso mesmo. Hoje eu estou na empresa, hoje eu estou na metrópole. Eu falo muito de ser indígena nessa cidade chamada São Paulo. Sou baiana, nasci no sul da Bahia, meu povo é da Bahia, mas moro em São Paulo há mais de 4 anos. Esse país se recusa a despertar que ele está pisando em solo indígena. A gente está aqui hoje pisando em solo indígena, porque há mais de 523 anos os povos habitam aqui. E eu acho extremamente importante não só essas iniciativas que ela trouxe aqui, porque se eu posso contar hoje com uma iniciativa que pelo menos tenta construir um ambiente mais saudável nas empresas. Eu sou atravessada por diversas violências como mulher indígena que trabalha hoje numa empresa. Então eu queria trazer essa conversa também. Luana, eu queria voltar num ponto da violência, né, que a gente estava falando. No livro O Mito da Beleza, a Naomi fala que a sociedade não é obcecada pela nossa beleza, ela é obcecada pela nossa obediência. Cada vez que a gente não se sente bonita, a gente não se sente poderosa. E poder, por definição, é conseguir liderar a sua narrativa e fazer com que o rumo das coisas aconteça do jeito que você quer que aconteça. Então, quando alguém te menospreza e te deixa num lugar de não poder, é porque ela quer liderar a narrativa. Isso faz com que você ganhe menos dinheiro, que é um dos fatores maiores da violência também, quando você não tem liberdade financeira. Isso faz com que você não saia da situação de encontrar um outro homem ou uma outra mulher que você queira, porque você não tem poder para mudar a narrativa. Qual que é teu nome? Dani. Acho que é uma sugestão de ferramenta, sabe? Quando alguém fizer isso, eu falo, ei, não tira meu poder não. Porque a gente chega dando nosso valor. Porque você diz, menos que isso eu não quero. Eu acho super importante a gente conversar sobre isso, mas mais do que conversar sobre tudo isso, é passar a perceber quais são as nossas atitudes do dia a dia. Porque se a gente não muda, a gente não vai ter a Ellen nas cadeiras, ou a gente vai ter a Ellen nas cadeiras depois que ela fala, e aí gente, legal, tô aqui ouvindo e eu tô sempre aqui ouvindo. Porque as experiências e as vivências das pessoas são muito diferentes. São muitas diversidades, são muitas existências. Só que se eu não uso o meu privilégio para abrir a porta e transformar, ele vai continuar sendo uma ação para eu perpetuar esse sistema de poder que não muda. E que a gente aqui, como um grupo de mulheres, sabe onde esse poder está. Então a gente também precisa reverenciar as que vieram antes, que abriram caminhos para que a gente esteja aqui falando de transformar e de perceber quais são as nossas ações e de valorizar o amor. E amar é tanto um verbo, Ellen, que emociona muito você ter me chamado para sentar aqui. Indígena, ele não se curva assim, ele faz isso aqui. O nosso cocá é o símbolo da nossa identidade. Quando eu me reverencio com o meu cocá, é mais do que eu me reverenciar com o meu corpo. Então, obrigada, porque a sua ação de estar aqui e me chamar foi a coisa mais simbólica desse corpo.
O Brasil tem raiz indígena. Somos de uma raiz forte de guerra, de luta, de vitória e de conquista. Tá dentro de cada um de nós. Como mulher, somos guerreiras, sim. Vá à luta pelos seus direitos, pela sua vitória, pelo seu sucesso, pela sua felicidade. Ser feliz de verdade é se aceitar como nós somos de verdade. Eu queria poder fazer muito mais, mas eu acho que a gente tem noção da responsabilidade que a gente tem em multiplicar as nossas informações, os nossos conhecimentos. E eu queria estar homenageando vocês, porque nós realmente chegamos aqui e fizemos tudo errado. E eu lamento tanto, porque a guerra agora é tão maior para tentar resolver tudo que a gente fez de errado. E é por isso que eu tento fazer o que eu posso. Mas eu queria te agradecer.